Boa noite. Que bom, né, que conseguimos chegar nessa casa, nesse oásis, nesse templo sagrado. E nós vamos iniciar, né, com um livro de Lorival Lopes, Sementes de Felicidade. E olha só o que caiu, lição 101. Tem tudo a ver com o tema da palestra, pecado por pensamento. Não crie obstáculos. Você cria obstáculos quando deixa de ver qualidades nos outros. Espera que o mal lhe aconteça. Acredita-se um doente. Julga que os outros não gostam de você. Despreza os valores espirituais e quer saciar-se no prazer material. Assim você descontrola sua ação e fabrica os obstáculos que encontrará adiante. Valorize o que é bom, modifique a sua maneira de pensar. Vou até ler de novo. Modifique a sua maneira de pensar. Corrigir a mente iludida é eliminar os obstáculos da vida inteira. Então, são as ilusões, né? São as paixões, é o erro, é a má educação, né? Somos muito mal educados, mas existe a autoeducação para isso, né? Os valores humanos, a gente precisa retornar aos valores humanos. Nós somos grandes e nós podemos sim. É só a gente querer a vontade. E a vontade vai lá bater na porta do desejo para criar esse desejo da gente resplandecer na luz. Não é impossível, não. É só a gente querer. E assim já preparado, Senhor Jesus, com esse texto tão significativo para nós, que estamos aqui numa segunda-feira, na casa do Senhor, do Pai. Pedimos, Senhor, rogamos que todos aqui presentes sejam abençoados, Senhor, com as palavras que serão ditas nesta palestra. E, Senhor, que a saúde resplandeça em seus lares, em nossos lares. E aqueles também, Senhor, que não puderam vir hoje, estejam eles recebendo, Senhor, através das nossas vibrações, os melhores votos de uma feliz semana, de um início resplandecente. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos vocês. Hoje nós teríamos o Alexandre Pereira, mas a mãezinha dele não está bem e ele, em cima da hora, avisou que não poderia vir. Então estou aqui hoje para tentar trazer para vocês, né, algumas reflexões sobre o tema que ele traria, com certeza, de uma maneira muito melhor. Mas vamos então refletir juntos. Hoje então também fica para vocês um convite para participarem. Se tiverem dúvidas, perguntas, podem fazer e eu vou, na medida do possível, tentar responder. O tema que o Alexandre traria para nós é pecado por pensamento. E a gente pode acrescentar ainda mais um pouquinho no final, adultério, que é o que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E para nós entendermos bem a importância desse tema, por que Jesus nos alertou a respeito de termos cuidado com os pensamentos, e a página de abertura falou isso também, para que a gente não se atrapalhe, para que a gente não peque, para que a gente não cometa adultério, eu vou rememorar com vocês as bases da doutrina espírita. Então, lá no Livro dos Espíritos, quem puder me traz uma aguinha. Lá no Livro dos Espíritos, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos é assim: que é Deus?
Allan Kardec já sabia que Deus não era uma figura humana. Então perguntou o que é Deus. E a resposta dos espíritos foi que Deus é a inteligência suprema e a causa primeira de todas as coisas. Então, nós vamos, nas perguntas subsequentes, entender que Deus, além de ser a inteligência suprema, ele é o amor supremo, é a bondade suprema, é a justiça suprema. E todas as virtudes que nós imaginarmos, Deus é o que existe de máximo nessas virtudes. Continuando as perguntas do Livro dos Espíritos, agora lá pela pergunta 25, 26, nós vamos encontrar o seguinte, que Deus criou o universo. E resumindo mais ainda essa criação, os Espíritos vão responder que Deus criou o Espírito e a matéria. O universo é feito de matéria. Deus criou o Espírito e a matéria. Deus criou o Espírito que somos nós e a matéria para nos servir de aprendizagem e que nesse exercício de lidar com a matéria, nós fôssemos capazes de desenvolver em nós a inteligência, o sentimento e as demais virtudes. E começamos a fazer uma longa jornada atravessando os reinos da natureza, nessa época inicial sem consciência de nós mesmos, fomos acumulando uma série de conhecimentos no contato com a natureza e fomos desenvolvendo em nosso corpo espiritual, porque nós também temos um corpo espiritual, fomos desenvolvendo características necessárias para podermos habitar um corpo humano. Então, nosso corpo espiritual foi adquirindo nele as marcas dos órgãos que nós temos hoje. Ele foi se tornando a matriz desses órgãos. Então, lá no corpo espiritual, nós vamos ter a matriz do pulmão, do coração e de todos os nossos demais órgãos. E isso levaram milênios, desde o reino mineral, vegetal, animal, até que um dia, e os espíritos não sabem dizer quando, houve uma metamorfose, uma transformação. E o princípio inteligente que deu movimento às plantas, deu movimento aos animais, se torna agora um espírito propriamente dito. Após essa transformação, nós estamos ainda numa fase de criança, e crianças espirituais. E continuamos o nosso processo de aprendizado já em corpos humanos. Vamos aprendendo em cada encarnação alguma coisa. Só que a encarnação ela é muito curta para tudo que nós precisamos aprender. Levamos, às vezes, muitas encarnações para desenvolvermos alguma sensibilidade, para desenvolvermos um pouco mais de entendimento sobre a natureza. Se nós pegarmos a nossa própria história, para ficar mais fácil de nós entendermos, os primeiros homens, os homens das cavernas, a ideia que eles faziam de Deus era uma ideia completamente diferente da que nós fazemos hoje. Eles enxergavam Deus nos fenômenos da natureza. Então, eles temiam Deus. Dava o trovão, era Deus que estava zangado. Chovia forte, era Deus mandando um castigo. E assim esse conceito prevaleceu na nossa evolução por muito tempo. Você vê quanto tempo nós precisamos para conquistarmos algum entendimento. Na época de Jesus, quando Jesus veio, o único povo que tinha crença no Deus único era o povo hebreu. Os demais povos ainda acreditavam em vários deuses. Na Grécia, a preocupação era tanta com os deuses todos que eles conheciam e não conheciam, que eles criaram um templo para cada um dos deuses. E havia o templo do Deus desconhecido, porque eles temiam ofender algum Deus que eles não haviam ainda compreendido e que esse Deus pudesse ficar zangado com o povo grego.
Então havia lá o templo do Deus desconhecido. Nós fomos desenvolvendo ao longo das nossas encarnações a nossa capacidade de pensar e de entender a natureza, de pensar e de entender a presença da outra pessoa no nosso caminho. Em paralelo ao desenvolvimento do pensamento, estamos começamos pelas emoções e agora estamos já no campo dos sentimentos. Estamos desenvolvendo sentimentos. Ainda há muito, muito o que desenvolver. Mas estamos nessa jornada de conhecimento. Nós encarnamos, passamos uma temporada aqui na Terra e desencarnamos. Desencarnar é como retirar uma roupagem. O corpo é a roupa. Nós saímos daquela roupa e continuamos a ser a pessoa que pensa e que sente. E que tem relacionamentos. Então lá, no plano espiritual, temos amigos e inimigos. Se nós tivermos feito inimigos. Temos afetos e desafetos, se tivermos feito os desafetos. Nós sentimos, nós pensamos, nós temos uma vida, em muitos aspectos, semelhante à que nós temos aqui. E aí lá nós também aprendemos. E aprendemos até melhor do que aprendemos aqui. E chega um ponto, então, do nosso aprendizado que estacionamos lá. Não conseguimos mais ir adiante. Porque para conseguir ir adiante, precisamos do corpo. Precisamos reencarnar, precisamos de uma nova oportunidade, uma nova personalidade. E neste vai e vem, nós já experimentamos vários corpos. Já nascemos em corpo feminino e em corpo masculino. Já nascemos numa raça e em outra raça. Já fomos brancos, negros, pardos. Já fomos asiáticos e agora brasileiros. Ou já fomos europeus, porque para o espírito isso só tem um único valor. O que eu posso aprender com aquela experiência? E nós vamos galgando esse conhecimento muito lentamente. Então Jesus, que já sabia como é que seria a nossa caminhada, como é que seria o nosso processo evolutivo, ele preparou a vinda dele. E como é que ele sabia da nossa caminhada? Não é difícil da gente imaginar. Quem aqui é pai, quem aqui tem sobrinho ou sobrinha, vê a forma como a criança pequenininha pensa e a forma como nós pensamos. E nós já entendemos que nós temos que ajudar essa criança pelos caminhos corretos, que às vezes ela dá uma deslizada e nós temos que voltar a colocá-la no caminho certo. Nós precisamos ensinar para ela noções do bem e do mal, o que é certo e o que é errado. Nós precisamos mostrar para ela o que pode vir a acontecer se ela tomar a decisão A ou a decisão B. Mas muitas vezes a decisão é dela mesma. Às vezes minha neta me conta, tem uma coleguinha na escola que é muito chata. Eu digo para ela está carente. Ela querendo a sua atenção, ela está querendo alguma coisa. Talvez você possa ver isso de uma outra forma. Então, esse mesmo mecanismo, Jesus vem fazendo com a gente há muito tempo. Ele nos aconselha, nos mostra o que é o bem, o que é o errado, o que é o certo. E nós caímos, ele vai lá, nos pega, nos reergue, e daqui nos diz pra gente, olha, não segue dessa forma não, que você vai cair de novo. Aí quando ele vai lá um pouquinho para lá, e nós caímos novamente, né? Jesus está o tempo todo conosco. Deus está o tempo todo conosco. Nós nos fechamos para eles. Precisamos então nos abrir. Nós somos espíritos. O nosso corpo é a nossa veste, é uma máquina. É uma máquina muito valiosa. Quando um vírus entra no celular, foi o vírus que criou vida própria e fez alguma coisa ruim no seu celular? Ou foi alguém que criou o vírus?
Alguém que criou o vírus, não foi? Alguém que fez um programinha e tem a capacidade de estragar seu celular de alguma forma ou de roubar informações suas. Se alguém faz um programa que coloca no teu celular com a intenção de roubar informações suas, é uma pessoa que está praticando as lições do Evangelho ou está afastada do Evangelho? Está afastada do Evangelho. Acontece que enganar as pessoas também foi uma prática nossa do passado, de outras encarnações. É o aluno repetente que vai para a escola e volta a cursar a mesma lição, a mesma série, porque ele continua repetente. O professor diz: você não pode enganar. Aí o aluno, quando se vê numa situação que ele acha que é favorável a ele, ou que ele está sentindo que a vida dele está difícil, que ele não quer trabalhar ou não vai conseguir trabalhar para conseguir o que ele quer, ele arranja um jeito de tirar o que é do outro. Esse aluno é um tipo de aluno. Mas nessa mesma escola tem um aluno que se esforça. Tem um aluno que busca entender o que está sendo ensinado e colocar em prática. Temos 2 alunos seguindo na mesma turma. Ao final do ano, a professora examina as notas de um aluno, examina as notas do outro aluno, aprova o aluno que se esforçou, reprova o que não se esforçou. Foi a professora que fez com que o aluno ficasse repetente? Não. Foi o aluno. Porque um passou e o outro não. Assim também somos nós. E Jesus, sabendo de tudo isso, ele veio nos prevenir lá atrás a respeito dos cuidados que nós precisamos ter com os nossos pensamentos. Por que isso? Porque todas as nossas ações, elas se reportam a 2 princípios. Nós temos as ações instintivas. A ação instintiva nunca maltrata ninguém, nunca faz mal a ninguém. A ação instintiva, ela existe e nós conquistamos ao longo de muitos milênios os reinos vegetal e animal para preservar o nosso corpo. Um exemplo de uma ação instintiva. Essa cadeira está em brasa. Eu chego perto dela, eu vou sentindo já o calor e tiro minha mão. Eu não continuo e seguro a cadeira em brasa com a minha mão. Se eu fizer isso, vai queimar minha mão. Isso é uma ação instintiva. O instinto me leva a ter o sentimento de proteção aos filhotes. O instinto me leva a querer comer, a querer sobreviver nas situações delicadas. O instinto faz com que eu respire normalmente enquanto o corpo está dormindo. O coração não parou e o pulmão também não, e continua lá funcionando e eu estou lá relaxadão dormindo. Todo esse processo instintivo, ele é bom. Mas a par desse outro tipo de processo de pensamento instintivo, nós também temos o pensamento que é nosso. Elucubração nossa. Nós refletimos, nós matutamos as ideias, nós damos forma a uma ideia. Então, uma ideia nasce na nossa cabeça, por qualquer que seja o motivo, e nós, quando nos interessamos por ela, nós começamos a dar forma a essa ideia. No ano passado, eu estava como presidente aqui da casa e o seu Luiz, que escreveu o nosso belo livro, falou assim: eu estou com uma ideia. E a ideia virou um pensamento, ganhou forma, se materializou no livro. Olha que coisa bela. Então, o nosso pensamento, ele antecede as nossas ações. Se o meu pensamento é bom, minhas ações serão boas. Se o meu pensamento não é bom, minhas ações não serão boas. E alguém poderia me perguntar assim: Ricardo, eu já ouvi falar numa tal de obsessão, em que os espíritos nos sopram pensamentos. Alguém aqui já ouviu falar disso? Quem nunca ouviu falar disso? Então, todos já ouviram falar um pouquinho, né, da obsessão. Então, os espíritos nos sopram pensamentos. Esses pensamentos,
podem ser bons e podem não ser bons. Os nossos anjos guardiões, os nossos parentes queridos e todos os nossos amigos no plano espiritual constantemente nos sopram bons pensamentos, nos aconselham, falam assim pra gente: olha, pensa bem nisso que você está querendo fazer, reflete, pensa se vai ser justo. Se você estivesse na posição da outra pessoa, isso também você veria também da mesma maneira? Você consideraria que seria uma boa ação? Ou às vezes a gente diz assim: puxa, eu não sei se eu vou para o lado A ou lado B, o que eu faço? Vou fazer uma prece. E se você tiver merecimento, o benfeitor vai chegar para você e falar assim: olha, no lado A vai acontecer isso, isso e isso. O lado B pode vir a acontecer isso, isso e isso. Escolhe você. Você escolhe. Até mesmo com os obsessores eles fazem isso. Eles chegam para o espírito obsessor e falam assim: pensa bem, se você continuar nesse processo, você vai acabar levando ao desencarne dessa pessoa. E se você provocar o desencarne dela, você está aumentando a sua dívida com as leis divinas. Então, eles estão aconselhando. E eu citei agora uma palavra importante: lei divina. Onde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. E o que é a consciência, gente? A consciência da gente, vamos dizer assim, numa linguagem simples, é uma memória que está gravada dentro de nós, espírito, não está no nosso corpo. É uma memória ativa. É uma memória que vem à tona o tempo todo, que Deus faz com que ela venha à tona quando nós precisamos. Lá, nessas leis que Deus gravou, ele gravou várias leis para que nós pudéssemos caminhar na nossa evolução. Desde o momento em que nós tomamos consciência de nós mesmos, lá no passado, quando houve uma metamorfose, e que nós deixamos de ser um princípio espiritual e viramos um espírito, isso há milhões de anos atrás, essa lei começou a nos guiar. Essa lei algumas dessas leis, né? Lei do progresso, lei de reprodução, lei natural, lei de adoração, lei de causa, ou melhor, de ação e de reação. Lei de ação e de reação. E é lei de amor, de justiça e de caridade. E tem outras, tá? Então, essas leis nos guiam não só na nossa evolução como pessoa individual, mas nos nossos relacionamentos. E quando nós estamos pensando, essas leis, o pensamento é submetido ao crivo dessas leis que nos alertam automaticamente e nos mostram: estamos fazendo certo, estamos fazendo errado. Então, o pensamento é nosso, espírito. Nasceu, nós cultivamos ele. O espírito vai me soprar um pensamento. Sim, pode soprar. E eu tenho o direito de acolher esse pensamento ou de expulsar este pensamento. Se o pensamento é bom que eu acolha. Se o pensamento é ruim, é melhor que eu expulse o pensamento. Há anos atrás, eu escutei um palestrante dizendo assim: as aves negras podem sobrevoar a nossa cabeça, mas nós não podemos deixar que elas façam ninho. Então vem assim um pensamento do tipo: eu vou dizer tal coisa para fulano, é hoje, né? Hoje é o dia. Fulano já está aprontando a semana toda, hoje vai ouvir o que quer e o que não quer. Esse é o pensamento que vem. Aí a lei de justiça, de amor e de caridade pergunta assim pra gente: esse pensamento aí está dentro da justiça de Deus? Está dentro do amor? Está dentro da caridade? Jesus faria exatamente assim como você está pensando? Porque Jesus exemplificou pra gente todas as leis. Para que a gente nunca tivesse dúvida. Eu não sei muito bem qual a extensão dessa questão de justiça. Olha para Jesus.
Qual é o modelo mais perfeito que Deus deu ao homem para ele servir de quem modelo? Pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Resposta: vede Jesus. Olhe para Jesus, observe Jesus. E nós vamos saber exatamente qual é o caminho que nós estamos seguindo, se está certo ou está errado. Tudo bem até aqui? Estão me acompanhando? Então, o pensamento é isso. Aí eu vou ler aqui para a gente. O trechinho. Eu vou ler aqui para a gente o trechinho aqui do Evangelho que vai falar sobre isso. Ele tá em... Kardec começa com uma citação de Mateus, que está no capítulo 5, itens 27 e 28 dessa anotação desse capítulo de Mateus. Ele diz assim: aprendeste que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher, isso mesmo, uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério para com ela. A palavra adultério, Kardec vai explicar aqui, que não significa simplesmente traição. A palavra é mais ampla. Adulterar é modificar, é mudar as características originais. Então, as pessoas que estão tendo graves problemas de saúde por causa do metanol tomaram uma bebida que foi o quê? Adulterada. Então, adultério não significa simplesmente uma traição de um homem ou de uma mulher, mas é tudo aquilo que foi modificado na sua origem, na sua pureza. E aí Kardec vai continuar aqui assim para a gente. Esse princípio de que o adultério é algo mais amplo, né? Suscita naturalmente a seguinte questão: sofrem-se as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito produza? Tive um pensamento mau, mas nenhum efeito produziu. Ou seja, tive uma vontade de torcer o pescoço de alguém, mas não torci. Eu sou responsável, vou responder perante as leis divinas por esse pensamento? Aí Kardec vai abordar para a gente 3 possibilidades. A primeira é quando eu já me conquistei, eu já superei aquela tendência e o pensamento vem. Pode ser soprado por um espírito mau. E naturalmente eu digo assim, isso não é meu. Isso não tem nada a ver comigo, não quero saber disso. Cortei e acabou. O pensamento veio, cortei e acabou. Eu não tenho nenhuma responsabilidade por mais nada, tá? Porque eu não dei nenhuma guarida àquilo. A outra possibilidade, veio o pensamento e eu fiquei ruminando aquele pensamento na minha cabeça. Fiquei mastigando, pensando e dizendo para mim mesmo, não, mas fulano merece mesmo. E se fulana disser isso para mim, eu vou dizer aquilo para ela, e se ela disser aquela outra coisa, eu vou dizer aquilo lá. E eu vou montando já um diálogo assim interminável na minha cabeça, né? Mas chega na hora eu não faço. Isso já é um sinal de progresso. Porque eu intimamente sei que eu não deveria fazer aquilo. E a terceira vertente é quando o pensamento vem, eu agasalho o pensamento e coloco aquele mau pensamento em prática. Aí eu estou dizendo para Deus que eu ainda estou repleto de imperfeições. Então eu sou responsável pelo pensamento. Mas eu não coloquei aquele mau pensamento em prática. Às vezes a gente não coloca só por falta de coragem ou por falta de oportunidade. Mas eu queria fazer aquilo. Eu estava disposto a fazer aquilo. E Deus, que sabe tudo que nós pensamos, e a lei de Deus que está gravada dentro da gente, fica lá, sinal de alerta, assim, dizendo, você violou a lei de Deus, você violou a lei do amor, a lei da justiça, a lei da caridade.
e nós gravamos aquilo na gente. De modo que, quando eu desencarnar e chegar no plano espiritual, aquilo continua comigo. Continua comigo aqueles maus pensamentos que eu agasalhei, continuam comigo aqueles pensamentos que vieram, que eu lutei, não botei em prática, eu não queria aquilo, era uma insistência, mas eu não queria botar aquilo em prática, e aqueles que eu deixei para lá, assim, fácil, tudo isso vai comigo para o plano espiritual. Vocês conseguem conceber um anjo da guarda, né? Imagina a figura de anjo como vocês quiserem. Quem quiser botar asinha no anjo, pode botar, não tem problema nenhum. Imagina um anjo da guarda cheio de defeitos. Consegue imaginar isso? Um anjo da guarda que diz assim para você: realmente fulana é chato mesmo. Eu vou te dar apoio, vai lá e faz. Esse é um anjo da guarda? Mesmo que se apresente com um nome pomposo, não é. Porque os espíritos maus, eles se utilizam de nomes pomposos para se apresentarem. Ele poderia chegar para você e dizer assim: olha, eu sou o Chico Xavier. Vim aqui porque você pensou em mim, eu vim aqui para te ajudar. Olha, você faz o seguinte, para resolver teus problemas financeiros, você joga esses números aqui lá na Mega Sena e você vai ficar bem. Aí tu joga e não ganha um número sequer. Então, não é. Tem até a história que uma vez o sujeito tanto insistiu que o guia espiritual dele dissesse quais eram os números da sorte. Na época da loteria, se ouvia pelo rádio o resultado, né? Que ele foi lá, o espírito falou assim: tá bom, meu filho, então anota aí os números. Aí ele anotou os números. Aí ele jogou, mas ele pensou assim: mas essa dica veio do alto, né? Ele pensando, né? Essa dica merece um empenho meu. Ele pegou todo o dinheiro que ele tinha, pediu dinheiro emprestado e jogou assim um bolão naqueles números. Aí lá no dia da loteria, no rádio, o radialista dizia: número sorteado, número 10, ele é número 15, número 25, por aí vai. Número 40. Ele, não, 40 não, deve ser 39. Não, é número 40. Ele, não é possível. E aí não ganhou. Aí chegou lá na reunião onde ele conseguia esse contato lá com o pseudo-mentor dele e diz para ele: puxa, daqueles números, um não deu e eu perdi meu dinheiro. Ele: meu filho, eu sinto muito, eu nunca cheguei tão perto. Né? Era o maior palpite também que o espírito lá, que ele achou que era um espírito elevado, estivesse dando. Os nossos pensamentos têm que nos guiar. Os nossos pensamentos têm que servir para que a gente critique aquilo que nós estamos recebendo. Kardec nos aconselhou: é preferível que você rejeite, de 10 comunicações, é preferível que você rejeite até 9 comunicações para aceitar uma só que seja falsa. Então você tem que ter esse crivo, tem que ter esse pensamento, mas para esse pensamento estar íntegro, eu tenho que estar íntegro. Eu não posso estar corrompido, eu não posso estar adulterado, eu não posso ter meu pensamento meio mais ou menos, né? Um pé no céu e outro pé na terra. Não dá. Jesus já tinha dito para a gente: não se pode servir a 2 senhores. Porque se você servir a um e o outro, tentar servir um e o outro, um deles vai ficar mal servido. Não se pode servir a Mamon e a Deus. Não se pode ter apego às coisas materiais e, ao mesmo tempo, querer a sintonia com os resplendores celestiais. Não conseguimos fazer isso. Os nossos pensamentos nos guiam. Por isso temos que ter essa pureza para que a gente não peque. E o que é o pecado? O pecado é todos os desvios que nós fazemos às leis de Deus. Quando nós desencarnarmos, nós não vamos nos deparar com um velhinho gigante de barba, sentado num trono, com uma lista da nossa vida, dizendo assim: vamos ver aqui. Você pecou aqui, você pecou ali, você pecou acolá. Não, nada disso.
nós vamos acordar depois do transe, né, do desencarne, e automaticamente a nossa memória começa a repassar para a gente como num filme. As coisas todas que nós fizemos, dissemos, e o nosso próprio psiquismo vai trazendo as leis que estão gravadas na consciência e nos mostrando o que é que nós fizemos de bom, de certo, de valor, de útil, de justo, e o que é aquilo, tudo aquilo que nós erramos ainda e que precisamos recomeçar. O pecado por pensamento se aplica muito fortemente à vida dentro de casa, na família. Tem pensamento oculto com relação a algum dos seus familiares? Está desejando mal a alguém? É hora de parar. É hora de mudar. Mas fulana é insuportável. Eu estou quieto no meu canto, fulana chega e me perturba a ponto de me deixar desequilibrado. Acontece isso com vocês? Pois é, isso acontece com as pessoas. Isso é uma prova, isso é um teste. Essas pessoas são instrumentos do teste. Na autoescola, né, quando a gente está tirando a carteira de motorista, ainda é assim, né? O instrutor lá, ele está nos testando. E depois nós somos testados para valer no dia a dia lá do trânsito, né? Na família, todas as vezes que vierem esses maus pensamentos, tenham uma certeza, não servem mais. Não servem mais. Nós temos todas as possibilidades de melhorarmos a nossa vida, já. Se o reino dos céus ainda não é aqui, nós já podemos, aqui mesmo, iniciar um trabalho diferente, de construir em nós a paz que é possível, de construir em nós a serenidade que é possível, o amor que é possível. Mas para isso, realmente, nós precisamos educar o nosso pensamento, educar os nossos sentimentos. Educação não se faz por improviso. Educação é hábito. Hábito é algo que você repete. Repete, 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 até que fica automático. Os americanos e outros europeus acham muito curioso o fato de nós tomarmos banho todos os dias. Mas eu tenho certeza que a mãe de vocês mandava vocês tomarem banho todos os dias quando eram pequenos. E nós adquirimos o hábito. E para nós é natural tomar banho todos os dias. Para eles não é. Eles tomam banho de vez em quando. Então, educar o pensamento é repetir. Educar o sentimento é repetir. Repetir para mim mesmo o que eu quero, o que eu desejo. Orar, pedir a Deus com fervor. Não estou conseguindo orar. Quando eu tento orar, vem um monte de pensamentos tumultuados na minha cabeça. Coloca uma música espírita. Tem tanta música espírita. Tem no YouTube. Tem um canal... esqueci agora o nome do canal, mas depois divulgo para vocês. Que é cheio de música espírita. Pega um livro que seja agradável à leitura para você. Pega aquele livro e leia. Pega o Evangelho segundo o Espiritismo e leia. E vá se fortalecendo. Então é isso, gente. Pecado por pensamento. Tudo aquilo que se desvia das leis de Deus. Adultério é transformar o original numa coisa que já não é mais o original. Num relacionamento conjugal, o original era o respeito, o amor de um pelo outro. Quando um trai o outro, rompeu com esse original, tá? Quando eu adultero lá a bebida alcoólica e alguém está passando mal por causa disso, é uma adulteração. Se falsificar um documento é adulteração. Mentir é a adulteração da verdade. Todos esses aspectos que mudam aquilo que era o verdadeiro é um adultério. Tá? Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Mais uma noite de reflexão, de estudo, né? E com isso nós estamos alimentando a nossa alma, fazendo uma reflexão sobre a nossa vida e buscando esse ponto de equilíbrio. É uma conquista
E graças a Deus nós temos essa doutrina maravilhosa que nos explica tantas coisas e nos ajuda a entender, né, todo esse processo de evolução, né? Sabemos, cada um de nós, nessa vida, em outras vidas, cometemos vários erros, né, várias escolhas erradas, mas o importante é que Deus nos dá sempre um novo dia para o recomeço, para que possamos aprender hoje e aplicar amanhã todas essas informações. Isso nos traz esperança. Isso tira um pouco de cima de nós da questão da culpa e coloca a responsabilidade que temos pelos nossos atos. E sempre na esperança de poder consertar no amanhã, porque Deus sempre nos dá essa chance. Então, a evolução o tempo todo, é crescimento. E Jesus, naquele momento que ele falou, atire a primeira pedra quem está sem pecado, nos ajudou muito a entender esse processo de evolução, que ninguém pode apontar o dedo para ninguém, que cada um tem a sua rota, né? O seu caminho, e que deve ser um caminho para conquistarmos o equilíbrio e a paz. Então vamos levantar esse astral, né? Vamos colocar, como eu falei com uma irmã ainda há pouco, né? Deixar a nossa luz brilhar, porque cada um de nós tem a sua luz. Precisamos acreditar na luz que temos dentro de nós e deixar ela tomar todo o espaço. Porque como é que eu vou amar alguém se eu não me amo? Então eu tenho que aprender a me amar, me aceitar com as minhas lutas, minhas dificuldades, deixar a minha luz brilhar. Então o recado hoje é, vamos deixar a nossa luz crescer tão grande a ponto de tocar na energia de Jesus e nos fortalecer ainda mais, né? Então vamos o nosso irmão Ricardo falou muito do pensamento, né? Falou do pecado, todos nós cometemos ainda em pensamento, mas nós temos um poder muito grande através do pensamento de orar, né? O pensamento é o veículo do sentimento. Nós geramos o sentimento e o pensamento vai direcionando esse sentimento. E o que nós queremos fazer agora, na hora das orações, é direcionar o nosso sentimento através do pensamento, que é um tipo de matéria, para atingir aquelas pessoas que estão precisando de carinho, dessa lembrança, desse amor, né? Então tudo isso é possível. E quando nós deixamos essa luz brilhar dentro de nós, essa luz vai energizando a nossa prece e tocando na veste de Jesus e pegando de Jesus uma prenda. É o que nós queremos nesse momento. Orar para os nossos entes queridos que desencarnaram e estão no plano espiritual, e nós temos a certeza que eles estão vivos em alguma dimensão, na casa do nosso Pai, né? Hoje, especialmente, eu quero pedir pela nossa irmã Maria Ignez Santos Viana, mãe do nosso irmão Marcelo, aqui presente, né? Ele vem à casa pedindo pela sua esposa, né, que desencarnou, e agora a mãe, né, cumpriu a missão dela no plano aqui na Terra, está no plano espiritual. Fica sempre aquela saudade, né, aquela falta, mas o consolo chega, sabendo que a nossa irmã Maria Ignez Santos Viana não precisa mais passar pelas provas da terra, cumpriu a missão dela e ela segue com muita luz, com certeza, no plano espiritual. Que ela receba hoje essa homenagem do seu filho Marcelo aqui presente, né? E que ela seja muito feliz nesse retorno ao plano espiritual. E também queremos pedir para o nosso irmão Bento Monteiro Tralhão, que faleceu no dia 4 de junho. O irmão precisa muito de carinho do plano espiritual. O irmão já frequentou essa casa, foi tratado aqui, então que ele receba muito carinho para que ele esteja bem e que sua família que ficou, especialmente a sua esposa, mantenha o seu equilíbrio, a sua paz no seu coração. E todos os nomes que nós colocamos na caixinha de prece, todos os nomes que estão aqui, ó, no pensamento, no nosso coração, com certeza eles vão receber o nosso carinho, e nós pedimos: Pai nosso,
que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores, mas não deixeis cair em tentação, livrai-nos de todo mal que assim seja. Pai, receba a nossa prece, não fica uma prece sem resposta, nós sabemos disso, e queremos pedir pelos nossos entes queridos, aquele pai, aquela mãe, aquele irmão, a nossa família no plano espiritual imenso. Todos eles recebam o nosso abraço através dessa prece e que todos eles encontrem esse caminho de orientação do nosso Mestre amado, Jesus. Que assim seja. Graças a Deus. E nós queremos fazer as nossas irradiações. É um momento extremamente importante, quando unimos as nossas energias, nossa força, o nosso pensamento, para atrair para cá uma energia salutar dos amigos espirituais de nível bem superior. Nós estamos mentalizando eles, atraindo uma energia linda, maravilhosa, uma potência atômica muito forte, a ponto de sair daqui e caminhar em torno de nós. Vai em direção aonde nós quisermos, aos nossos lares, que é o nosso grande laboratório, especialmente a nossa casa, que essa energia poderosa de luz entre lá, toque a mente de cada pessoa que está lá dos dois lados da vida, ajude, limpe a nossa casa, harmonize a nossa casa, nosso ambiente de trabalho e aonde essa energia bonita puder ir. E hoje eu gostaria de cantar. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, nossa alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Essa música é muito conhecida no plano espiritual. Quando às vezes o negócio não está bom em casa, todo mundo passa por isso, a gente canta Quanta Luz ou canta uma outra música de alto astral para encher a nossa casa de coisas boas. Faz oração em voz alta, pega o evangelho, lê em voz alta também. Tudo isso ajuda a melhorar a ambiência da casa, né? Então nós pedimos por todos os endereços que nós colocamos na caixinha de radiação, pedimos pelos nossos lares, ambientes de trabalho, a nossa comunidade, ao nosso Rio de Janeiro, ao nosso Brasil, a toda a terra, escola querida, a todo o universo. Que assim seja. E vamos pedir, é um momento de oração, um momento de nós abrirmos o coração a Deus em relação às nossas necessidades mais profundas. As dores da nossa alma são fortes, que trazemos de outras vidas, e precisamos nessa encarnação dar um trato nela, resolver, dar um brilho, para que essas coisas ruins fiquem para trás. Deus nos dá sempre um novo dia para recomeçar. Então vamos lá, vamos em frente, pedir ao grande médico dos médicos, Jesus Cristo, pedir a Bezerra de Menezes, a equipe médica desta casa,
que possa nos socorrer nas dores mais profundas, na nossa saúde física e espiritual, não é? Então, vamos pedir assim. Jesus é isso, uma beleza imensa, toda recompensa de um amor sem fim. Jesus é isso, uma nuvem calma, no céu de minha alma, eterno enfim. Jesus é isso, estrela matutina, luz que descortina um sonho encantador. Jesus é isso, fonte de ternura, lágrimas que é pura, paz do meu amor. Entregamos a nossa vida a Jesus, procurando fazer a nossa parte, sabendo que o amparo não vai faltar nunca. Isso nos dá a segurança de seguir em frente. Então pedimos por todos os nomes que estão na caixinha de visita médica, pelas águas do ambiente para ser fluidificada. Eu peço pela nossa irmã Amélia, né, esposa do seu Bento, que está passando por um momento muito difícil em casa. Sua filha hoje mandou uma mensagem solicitando esse apoio. Eu peço aos amigos espirituais que ajudem a nossa irmã Amélia, né? E tantos irmãos que estão por aí, nos orfanatos, asilos, prisões, nos hospitais, na rua, todos eles recebam o abraço do Cristo, o alívio em suas dores. Que todos nós aqui possamos sentir, possamos ousar a tocar na veste do Cristo e tirar a prenda que precisamos para reequilibrar a nossa alma, o nosso corpo, o nosso espírito. Porque Jesus está à nossa disposição, com seu amor, com seu carinho, para nos abraçar. Possamos criar esse hábito de ir até Ele, às vezes usando uma mentalização, como eu falei aqui, segurar na veste do Cristo, porque é uma energia poderosíssima que vai nos reequilibrar e vai nos fortalecer. Então, todos esses irmãos sejam atendidos, cada um de nós receba esse carinho maravilhoso. Eu sinto hoje espiritualmente que nós estamos precisando tratar, né, daqui da ambiência de alguns irmãos, algumas companhias espirituais, estão precisando de carinho. E a oração cantada, ela tem um poder muito grande de tocar a vários corações. Então, ainda fazendo parte desse tratamento, mentalizando a nossa Mãe Santíssima, pedimos socorro a ela, porque Jesus entregou ela como mãe para todos nós. Ave Maria, Virgem do céu, Santa de amor, em teu olhar toda magia da luz que brilha no olhar do Senhor. Venha a nós a graça que esplende de vós. Venha a nós vosso amor. Mãe Santíssima, sentimos a tua presença aqui nessa casa, para socorrer aqueles que sofrem, para abraçar os que estão sem força de continuar na caminhada. Venha nos trazer o teu carinho e nos aliviar das nossas dores, do nosso sofrimento, limpar o nosso pensamento. Mãe Santíssima, que sois a Rainha do céu, Ave Maria.
abra esse portal de luz nessa casa, para que esses espíritos necessitados possam passar por esse portal de luz e serem encaminhados, ajudados, para que eles encontrem um caminho de paz. E que cada um de nós aqui encarnados, que estamos na luta, que estamos na batalha da nossa evolução, possamos sair hoje daqui renovados, com alegria, na esperança de dias melhores. Obrigado, Senhor. Obrigado aos amigos espirituais dessa casa, Urubatão, Tupinambá, Joana d'Arc, a todos que contribuem para que a gente esteja firme na nossa caminhada. Muito obrigado por essa noite de paz, de harmonia, que essa luz nos acompanhe, nos protegendo no retorno à nossa casa, né? E que possamos fazer do nosso lar um ponto sempre de luz. Lembrando a importância do culto do Evangelho no lar em casa, né? Qualquer dúvida, falar com o Ricardo, com o Beth, comigo, né?